Boa tarde a todos. Agradecer aqui a presença dos vereadores, dos nossos amigos lá do Bandeira Branca. Bem-vindos aí. Ninho, um abraço aí. Está sempre presente aí, isso é importante. Robertão, Vicente, galeria hoje com 5 pessoas. Estava lotado, mas agora só tem 5. Bem, pedia que colocasse o primeiro slide para mim, fazendo favor. Ali a gente quer externar aqui os nossos agradecimentos a todos os servidores públicos, né? Tanto aqui da Câmara Municipal, quanto da Prefeitura, na esfera municipal, estadual e federal. E é muito bacana quando a gente fala servidor público. Servidor público, essa palavra, ela não é por acaso que ela é utilizada. O servidor é aquele que serve as pessoas dentro de um sistema onde nós temos um regime, onde os poderes, né, no caso o executivo, cria toda uma estrutura para atendimento à população. E essas pessoas, elas têm uma missão muito nobre, porque além de executar um trabalho, às vezes físico, intelectual, eles têm também a responsabilidade de dar um tratamento para as pessoas, né? As pessoas, às vezes, por exemplo, na área da saúde, que às vezes chegam ali no momento de fraqueza, debilitadas, nervosas, e o servidor, ele tem toda aquela compreensão de entender aquele momento difícil do cidadão, acalmar e fazer o atendimento, né? Outras pessoas também, que muitas vezes trabalham na rua, serviços braçais, que às vezes escutam, né, muitas piadinhas, escutam às vezes algumas críticas, mas elas cumprem ali o seu trabalho com honradez. E eu, todo esse tempo já que eu estou na área pública, já está indo para 15 anos, 12 de prefeitura e 3 de câmara, eu aprendi a conviver com um grupo muito legal de servidores. E tenho, assim, bastante histórias de pessoas que se aposentaram, e hoje a gente encontra e a pessoa fala que tem saudade, né, daquele trabalho, porque realmente exercia aquilo com paixão, exercia aquilo com prazer, né? É lógico que nós sabemos que hoje temos aí um problema que afeta toda a categoria, e eu confesso para você que às vezes a gente até acredita que possa apresentar algumas soluções, mas eu sempre digo assim, para que a gente possa fazer as coisas, ou possa realmente cobrar alguma coisa, às vezes a gente precisa estar naquela posição, porque às vezes quando a gente está de fora, pode parecer muito fácil, né? Então eu tomo um certo cuidado, às vezes, de não criar nenhuma expectativa e nenhuma imagem de uma coisa que depois eu tenho quase a certeza de que quando eu estiver lá eu não poderei fazer. Então eu tenho assim outras pretensões, porém um cuidado muito grande de esperar, caso esse momento um dia chegue, para que realmente a gente possa conversar, que a gente possa tratar essa questão e achar soluções, que eu acho que é possível. Eu não tenho dúvida que é possível. Acho que dá para se melhorar muita coisa, e nisso eu acredito, inclusive com a participação dos servidores, porque muitos deles têm condições de contribuir com ideias, com a experiência que tem. Então, quero deixar aqui meu grande abraço aí para todo servidor público, em especial, né, aquelas pessoas que têm, como se diz, né, tem aquela coisa de mim, aquela paixão de dizer, olha, eu sou servidor público e faço isso porque eu gosto e gosto de tratar bem as pessoas, tá certo? A gente tem andado um pouco pela cidade aí, né, que essa semana aí eu fiz uma cirurgia, então tô evitando caminhar, estou em repouso ainda, depois eu falo, mas não é nada grave, foi uma coisa bastante simples. Eu até fiquei de repouso praticamente no final de semana, mas já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, e a gente percebe realmente que as pessoas estão um pouco insatisfeitas no geral, com toda a situação econômica, né? A situação econômica traz o desemprego traz aí a preocupação, e esse é um momento muito difícil para nós, e que a gente precisa realmente ter muita persistência, precisa ter muita coragem, às vezes, para assumir alguns riscos, algumas questões que muitas vezes não nos parecem muito simpáticas. Mas enfim, eu quero agradecer até mesmo as pessoas que têm participado do meu mandato com críticas, e eu entendo que tudo isso,
ela tem que ser bem analisada, tem que ser colocada no balança. Eu respeito todos aqueles que têm me procurado por telefone, WhatsApp, e-mail. Eu tenho procurado responder essas pessoas. Como eu disse, eu não tenho a pretensão de que elas concordem com a minha posição. Mas o vereador, aqui, o Arildo, ele assume qualquer risco, qualquer coisa que ele faça. Tá? Eu quero deixar muito claro que eu converso muito com o meu pessoal, é um grupo relativamente grande, e quando a gente toma uma decisão, essa é uma decisão que a gente toma em conjunto. Alguns são contra, outros são a favor, mas a gente põe tudo na balança e vê aquilo que realmente é melhor. Então, nesse sentido, eu quero aí deixar aberto aí qualquer possibilidade. As pessoas que quiserem vir conversar comigo, se quiser conversar por telefone, não tem problema nenhum, mas eu quero dizer que esse vereador tem posição, tem uma posição que, como eu disse, é aquela que eu entendo, é aquela que eu acredito que é o melhor para a cidade. Eu ouvi uma pessoa aqui hoje falar que lá em São Silvestre não tem ambulância, e que eu moro sou vereador de São Silvestre e nem lá eu tenho ambulância. É aí que eu mostro que eu sou diferente. Eu moro no bairro de São Silvestre, mas eu não sou vereador de São Silvestre, eu sou vereador de Jacareí. Eu represento toda a população de Jacareí. Tudo que eu puder fazer pela cidade, eu tenho que fazer indistintamente do bairro que seja. Se eu tive voto ou se eu não tive voto no Rio Comprido. E, no entanto, eu tive o prazer de alterar uma lei aqui, de votar a lei junto com os outros vereadores aqui, que hoje está propiciando a regularização daquele bairro. Eu tenho essa felicidade de dizer, eu não pensei, eu não tive voto lá, então não vou votar. Não, pelo contrário. Eu tenho que me preocupar com toda a cidade. E quando eu não me preocupo de ter uma ambulância lá, primeiro porque, como eu já havia adiantado, o SAMU começa a funcionar nesse final de semana, Teve um jornal aí de grande circulação aí, que disse que eu estava enganado. Talvez eu errei por um dia, eu falei que ia até o dia 30, só que eu esqueci que esse mês é 31. Então, no dia 1º, população de Jacareí, o nosso SAMU aqui de Jacareí já estará operando, A gente espera realmente que esse serviço seja muito bem utilizado pela população, no sentido de não fazer como estava acontecendo em São José, muitos trotes, A quantidade de trote que acontece no sistema do SAMU, isso atrapalha, pode deixar de salvar uma vida. Então, deixo aqui já também essa recomendação para que as pessoas aí utilizem o sistema quando realmente precisarem, E essa também foi uma lei que nós votamos aqui, todos os vereadores votaram. Então, sem se preocupar. E eu ter uma ambulância lá em São Silvestre é como eu tirar uma ambulância que pode estar aqui no centro da cidade, que pode vir aí a salvar vidas, Ou seja, quantos acontecimentos tem lá em São Silvestre para que eu tenha uma ambulância lá 24 horas parada lá? Se eu pudesse ter uma ambulância em todas as unidades de saúde, aí sim eu seria favorável. Mas como eu não posso, eu prefiro que o seguinte, que essas ambulâncias fiquem no local onde elas possam atender melhor a cidade de Jacareí. Então, as pessoas de São Silvestre não fiquem tristes por essa postura desse vereador. Eu defendo o meu bairro porque lá é onde eu moro, mas defendo meus amigos do Bandeira Branca porque lá eu tenho amigos, são pessoas também que eu tenho uma grande amizade, como tem no 1º de Maio, tem no Igarapés, tem no 22 de Abril, tem no centro da cidade, Parque Santo Antônio. Eu tenho que defender a cidade como um todo, e quando essa oportunidade estiver nas minhas mãos, é assim que eu vou agir, tá certo? Então, não me preocupa quando uma pessoa vem aqui e faz um insulto daquele, como se eu fosse defender o meu bairro, que ele fosse prioridade para mim acima dos outros. Não, todos os bairros para mim são prioridades. Se eu tiver a oportunidade de ajudar o meu bairro, desde que eu não prejudique os outros, vocês podem ter certeza que eu vou fazer. Mas jamais vou querer uma ambulância lá, parada lá, que às vezes fica 24 horas lá, não atende ninguém, ao ponto que aqui na cidade a quantidade de chamadas é muito maior. Então é só por isso que eu não defendo ter uma ambulância lá. Mas se um dia puder ter uma ambulância em cada UBS, vai ter uma no Bandeira Branca, vai ter uma em São Silvestre, vai ter uma no Igarapés, vai ter uma lá no Pagador Andrade, em todos os lugares. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, Não vai acontecer porque isso não é o ideal. Mas o SAMU está aí, o SAMU começa a operar esse final de semana. Eu tenho certeza que a gente vai aí poder atender a sociedade, tá certo? Quero colocar meus contatos aí por último. Tá aí nosso contato, Facebook, nossa fanpage, nossos telefones do gabinete. Agradecer também especialmente aí o meu gabinete, as pessoas que me ajudam no atendimento.
estão atendendo muitas pessoas, ajudando a dar explicação. Pelo menos assim, a nossa parte nós estamos fazendo. Então, quero deixar um grande abraço aí para o meu pessoal, desejar a todos aí uma boa tarde e até quarta-feira que vem.